Agora a gente está abrindo para perguntas. Quem começa? Questões, dúvidas, angústias, vale qualquer coisa que possa nos ajudar a pensar a história. Vamos lá, gente. Alguém já leu essa lei da reforma do ensino médio? Leia. Parece uma peça de ficção, mas não é. É desesperador. Ele já foi apresentado antes, porque eu lembro quando ainda na fase escolar, né, de terceira, quarta série, depois indo para a quinta série, que a gente poderia escolher entre ou você ser um professor ou você ser um técnico. A gente tinha esses dois caminhos a escolher. E eu acho que, assim, não sei se ele não foi levado à frente ou se ele não foi muito bem aceito, né, no meio, em sociedade, sim, porque foi o que a professora falou. Os professores de matemática no meio disso tudo. E com isso, os professores de história onde ficam? Os professores de português onde ficam? Então, assim, não que eu esteja defendendo nenhum partido político, que não é o caso agora, mas pensando nessa minha época de escola, antes de chegarmos até aqui, antes não se entravam tantos jovens, os jovens não tinham tanto acesso às universidades. E agora os jovens têm esse acesso, não vou dizer que mais fácil, mas agora é amplo a eles também, principalmente aos jovens de baixa renda. E esse caminho de técnico, né, ele não visa mais informar seres que pensam, né, os seres pensantes. Então, assim, não seria muito vago esse processo agora vamos formar apenas profissionais para o mercado de trabalho. Tipo, a formação de professor, onde vai ficar nisso? Acaba aí? Como é que... Eu estou assim meio confusa. Uma coisa que eu acho que eu não sou uma especialista em ensino, mas eu lembro que quando eu dava aula de século XIX, eu lembrava que esse ensino técnico, ele é a própria Constituição do Estado Nacional Alemão. Então tem uma matriz absolutamente autoritária nessa relação, como a Raquel falou, de formação desse trabalhador e alocação desse trabalhador no mercado de trabalho. E há uma tradição também norte-americana que é em parte aportada agora por esse projeto, é de que a história não é só nacional, como ela é única. Por isso, descreve em relação à história moderna, à história medieval, à história antiga, como se o conhecimento do outro não fosse mais necessário. Então, é claro que, na medida em que as pessoas estão sofrendo hoje cada vez mais uma crise, tudo que parece mais fácil parece mais execuível, né? Quando, na verdade, o que permite alguma chance de sucesso é exatamente o oposto, a capacidade que você tem de ter o maior número de informações possível. Então, em plena era da internet, onde, em tese, o conhecimento está acessível, você tem um projeto que impede, ou pelo menos deslegitima o conhecimento. Isso, para a história, é a consagração da morte, porque a história, ela aposta que o conhecimento é infinito, que o conhecimento é sempre reconstruído, que o conhecimento sempre é parcial. Então, para os historiadores, menos até para os geógrafos, porque eles têm uma parte prática do próprio exercício da geografia. Mas, por caso dos historiadores, isso, para mim, é uma morte anunciada. Entendeu? Mas, se for, não pode falar. Bom, nós já tivemos outras experiências legais nesse sentido, né? A própria 5692 fazia essa divisão entre o mundo do trabalho e a formação. O que está em questão agora? O que está em questão agora é que tudo está amarrado pelo BNCC. Então, por exemplo, os
ou o Enem, eles atenderão ao que está explicitado no BNCC. A formação dos professores também deve atender ao que está no BNCC. Então, tudo amarrado de tal forma que teremos um universo de que o que está fora da BNCC não existe. Então, haverá certamente um empenho das escolas em atender a BNCC, senão seus alunos não terão êxito. Né? Nem no Enem, nem nos processos seletivos, e das universidades, que certamente também terão que se adequar nesse sentido. Essa é a expectativa. E aí você considerar, tem o pulo do gato ali das horas, se você considerar que à medida que aumenta o tempo, a carga horária do ensino médio, de 5 até 7 horas, menor peso tem a BNCC na grade, né? No currículo desse ensino médio e na grade, porque diz respeito à carga horária, mais complicado vai ficar. Porque a metade, né? Aí pensando entre 60, que é o menor universo de 1000 horas por ano, ou 42% no universo de 1400 horas por ano, tem uma parte diversificada que ninguém sabe muito bem como é que vai funcionar, que não é só para o mercado de trabalho. Né? Uma das possibilidades é o curso técnico integrado. As outras é o tal dos percursos, dos arranjos curriculares, enfim, vendido erroneamente para os alunos que serão eles que vão escolher. Faz um exercício pequenininho assim de gestão pública. Quantas escolas de ensino médio da rede pública tem em Cabo Frio? Alguém tem essa informação aqui? 5? Mais o IFE, que é federal. Né? Vamos colocar 10, 12. Obviamente, por uma questão de gestão de recursos, nenhuma dessas escolas vai ter a possibilidade vamos tirar aí o ensino técnico. Né? Nenhuma dessas escolas vai ter as outras 4 áreas do conhecimento, o investimento nessas 4 áreas do conhecimento. No máximo 2. Aí esse aluno que estudou a vida inteira numa escola, ele vai ter que ir para outra. Cabo Frio é um universo espacial razoável. Pensa isso no Rio de Janeiro. Pensa isso em São Paulo. Pensa numa grande metrópole. Pensa numa escola do interior, que às vezes tem 1 ou 2 escolas só que tem ensino médio, que normalmente é a escola do Estado. Essas escolas vão conseguir manter as 4 áreas mais o ensino técnico nessa matriz? Essa é uma expoliação. E é uma expoliação, obviamente, dos mais pobres, que é 80% da população que está no ensino médio, está na escola pública. É uma expoliação. Esses alunos já chegam, já terminam o ensino médio com menos, com um percentual do que receberam na educação básica menor do que hoje. Tem uma pergunta? É só para fazer uma complementação, eu entendi a sua angústia, né? É um pouco qual é o sentido de estar numa universidade estudando história, né? Eu sou coordenadora do curso de licenciatura em História do campus de Nova Iguaçu, da Universidade Federal Rural, e há umas 3 semanas atrás eu fui para uma reunião com a pró-reitora de graduação e os coordenadores estavam lá. A gente teria que ter implementado uma reforma das licenciaturas até junho deste ano, né? Que era uma reforma que pensava na ampliação de carga horária, repensava a questão das disciplinas pedagógicas, incluía, né, as questões dos temas transversais, né, como a questão de gênero e diversos outros temas. E aí a pró-reitora, né, deu a seguinte notícia: olha, nós temos mais 2 anos para fazer essa reforma. Aí eu perguntei, mas por que deram mais prazo? Aí ela falou, não justificaram. Então eu acho que, na verdade, vai vir uma outra reforma para que a gente se enquadre a essa outra perspectiva de ensino médio.
Quer dizer, você tem mais 2 anos para implementar uma reforma das licenciaturas que incorporava toda a questão da diversidade, da LDB, e ela, na verdade, ela foi diminuída agora para que a gente faça esses ajustes ao longo de 2 anos. Eu acho que vem alguma coisa por aí. Deus é Pai, até lá eu vou voltar para correr. Quem quer falar? Que é uma escola agrícola, né, que atende um contingente grande de moradores daquela área rural. Enfim, era só para complementar essa informação e esse ataque, a angústia da colega ali, não deu para ver muito bem aqui, quando ela estava falando, sobre o que está na história hoje, né? Tem vários cursos que estão fechados, né? A FGV acabou de fechar o curso de História. Acabou de fechar o curso de História. O curso de História que tinha aqui na região Almeida também fechou. Né? Aqui na região, acho que só tem universidade, tem escola. Só tem universidade. Enfim, acho que as grandes lutas são muitas, né? E às vezes a gente não vê dentro do nosso próprio grupo a clareza para a gente poder fazer essa discussão, que eu acho que é importantíssimo. Eu acho que de uma parte também é que a gente tem uma geração que acha que o conhecimento histórico ele é um conhecimento fácil, entendeu? Quer dizer, o Facebook, a internet, ela criou essa ilusão do conhecimento rápido. Então as pessoas, por exemplo, elas dão opiniões sobre determinadas coisas que são muito complexas, por exemplo, o gasto público da Previdência, como se elas pudessem fazer uma análise tão embasada como um economista que estudou isso ou outro economista que estudou aquilo. Da mesma forma, a maneira como a sociedade aciona o passado hoje em dia cria a ilusão de que esse passado é absolutamente fácil de ser recuperado. Então, eu acho que o BNCC, a BNCC, ela também vive de uma ilusão que é uma ilusão do próprio país, entendeu? Tudo é muito fácil construir no mundo da internet, quando nos países desenvolvidos, ao contrário, as áreas de humanidades, elas são vistas como áreas de ampliação do conhecimento. Não é só ser professor de história, é ser historiador todo dia, é fazer críticas todo dia, é ser uma figura capaz de propor um embasamento a algum tipo de alternativo. Por exemplo, na França, se aconteceu alguma coisa, teve um quebra-quebra, teve um movimento de greve, etc., uma das primeiras profissões que eles vão procurar ouvir são os historiadores, entendeu? Isso é muito interessante, porque os historiadores vão dar o seu depoimento do passado, daquilo que eles estão estudando, sobre o movimento operário, ou sobre a revolta camponesa, etc., para tentar iluminar o debate sobre a complexidade daquilo que aconteceu ontem. Então, eles não simplificam o que acontece recentemente, muito menos pensam a reflexão do passado como uma coisa rápida, simplória, etc. Então, eu acho que a gente está numa conjuntura que, infelizmente, é uma conjuntura muito infeliz, do ponto de vista da crença do papel da história como elemento transformador. Né? Então, se nós, historiadores, nós, professores de história, não acreditamos que somos capazes de transformar a sociedade, o mundo, quem é que vai acreditar nisso? Entendeu? Então, assim, enquanto historiador, eu acho importante a gente entrar em sala de aula e acreditar que
base e não te ensinam a escolher no ensino básico. Como que o aluno ele vai poder escolher o que ele quer seguir da vida dele se, tecnicamente, ao meu ver, não explicaram para ele o que é vida? Só falaram assim, termina os seus estudos antes do ensino superior e vai trabalhar. Porque tem que trabalhar. Mas por que tem? Não sei, sabe? A minha questão é essa. Vai escolher o que se você não sabe o que você tem que escolher? Não te explicaram o que você tem que escolher? Não te ensinaram o que você tem que escolher? Então você vai escolher outra coisa. Minha dúvida é essa. Vocês estão mais de tempo. Vamos contar para as pessoas, aí elas perguntam. Vem aqui. Primeiramente, agradecer a mesa, parabenizar os três colegas. Minha pergunta que fica, na verdade, que eu acho que é uma resposta que já foi dada, é a questão da regulamentação da profissão, que não tem um debate aí, mas para a gente, historiador, é uma questão capital e como está a discussão da regulamentação dentro desse contexto de inovar nossa vida. Mais alguém? A minha observação em cima do que o rapaz falou, acho que foi João que falou, em Cabo Frio, escolas municipais, nós temos 5 no ensino médio. 5, se não me engano, 2 do Estado, não é isso? 2, que eu acho que é o 31 de março e o Miguel Couto. 3? Temos mais. Mas tem lá que é o Sérgio Fernando. Funciona como ensino médio. Bem, então, a questão do município, nós sofremos uma derrota agora, em que a prefeitura quer se livrar do ensino médio, quer passar todo o Estado, porque o ensino médio não é coberto pelo Fundeb. Então a prefeitura não tem direito, não tem nenhuma vontade política de investir no ensino médio. Isso não dá. Uma outra derrota que a gente teve é que quando a lei orgânica do município foi feita logo após a Constituição de 1988, estabelecia-se um mínimo de investimento na área de educação, para o orçamento de educação, da ordem de 35%. E logo depois caiu para 25%, permanece até hoje com 25%, que tinha sido uma grande conquista na época do CEP, do trabalho que foi feito, conseguimos colocar para 35% e agora caiu. Quanto a essa reforma, só queria dar uma... essa reforma desqualifica, evidentemente, não apenas história, mas a área de humanas como ciências. Praticamente não nos reconhece mais como ciência. Agora tem uma dúvida que me deixou. A questão do número de disciplinas e das horas. As 7 horas não são normais, no sentido da gente caminhar para a escola em tempo integral? Isso é ou não? Porque eu não entendi bem a colocação de vocês quanto a isso. Porque eu acho que, pelo menos a nossa luta toda, sempre foi no sentido da escola de ensino de tempo integral, né? Então, essa pergunta, essa dúvida. Ok. 3 perguntas, elas respondem, a gente confirma mais 2 perguntas, ok? Eu acho que a questão da ampliação das horas, ela pode ser benéfica ou não. Eu acho que vai depender da apropriação que as unidades escolares vão fazer, né? Mas tem uma questão que tem que ser colocada. Algumas pessoas, elas precisam trabalhar. E aí, como é que a pessoa que trabalha ela vai encontrar que permita ela sair às 3 da tarde para estar na escola? Ou entrar às 3 da tarde no trabalho? Então, assim, isso é uma perspectiva, é uma frente, acho que é um ponto a ser considerado, né? Essa questão de a quem a gente quer estender o conhecimento.
adolescentes que, mesmo que não tenham carteira assinada, precisam ajudar em casa e eles trabalham, né? E ainda mais nesses tempos de crise que a gente tem, né? A questão da carga horária é que essas 7 horas, elas ficam mais ou menos no vazio, porque não tem prazo, né? As 1.400 horas anuais, elas não estão definidas na lei em prazo, ao contrário das 1.000 horas anuais. Essa tem prazo de 5 anos para serem estabelecidas, né, para serem implementadas. E aí entra uma questão que é de financiamento. A lei diz que o governo federal tem determinado montante para financiar as escolas de ensino integral, né, para estabelecer essas escolas com 7 horas por dia. Até da morte, não mata isso? Exatamente. Diz, mas a lei não diz de onde virá o dinheiro. Então não diz quando, não diz quanto e não diz quando, de onde esse dinheiro virá. Num ambiente, né, de teto de investimentos, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer. O que vai acontecer são as 1.000 horas, a ampliação de 1 hora por dia no ensino médio. Porque é o que cabe sem diminuição de número de vagas. Porque necessariamente o ensino integral, ou não ensino integral, mas o horário integral, significa diminuição de vagas sim. Né? Porque não, ou amplia-se, né, o quantitativo de escolas para que não se percam as vagas, ou tem uma diminuição de vagas sim, de quantitativo de vagas. Então é meio delicado. Tem aí também a questão do ensino noturno. Né? A lei, ela coloca muito claramente a permanência do ensino noturno. Se coloca a permanência do ensino noturno, então é metade das vagas, porque aí passa a ser horário de 8 a 5. Porque é claro, inclusive, que dentro das 7 horas não está a 1 hora de almoço. Não são computadas. Não é computada a hora de almoço. Então é meio delicado. O que seria bom, né? Fica um pouco na utopia do que poderia ter sido. Aí outra coisa do notório saber. O notório saber não é para a parte é para a parte diversificada do aprofundamento. Então o notório saber é especificamente para o ensino técnico. Isso está definido claramente na lei. Tá? Não é para vamos dizer assim, 60%, 1 ano e meio, 1 ano e 3/4 do ensino médio que deve atender a BNCC. Tem 1, 2, 3 aqui, 4 aqui. Então tá. Essa reforma, ela não acaba se justificando de uma certa forma no olhar social pelo nosso ensino que está sendo, que ele é ultrapassado, ele é mecânico, ele é reprodutivo. Esse dito retrocesso, ele não é fruto de uma forma alienadora de produção de conhecimento, no qual o aluno ele não tem para onde ele reproduz o que ele vê e pronto. Boa noite, boa noite. Em cima do que a senhora falou, a pergunta sobre o conhecimento, eu vou fazer uma resposta da frase de Gilberto Freire, que ele fala que o conhecimento sem uma finalidade social é ilusão. Eu acho também a questão da mecanização do nosso sistema educacional. Você verifica que Paulo Freire ele criticava muito sobre essa educação bancária. E hoje no Brasil, e na minha realidade, eu vejo que, na minha realidade, não na universidade especificamente, mas no bairro que eu resido e conversando com alguns alunos, a deficiência em história. Você pergunta, por exemplo, em que época da história você está vivendo? O cara ele não sabe, a pessoa não sabe, fala idade média, idade antiga, o básico. Por quê? Porque essa educação ela tende a decorar com o objetivo à prova. Tudo é a prova.
ele não se insere no contexto. E quando você não se insere no contexto, quando é uma educação bancária, ele se torna um cidadão institucionalizado. Ele não se torna uma pessoa contextualizada com o mundo, com o ambiente social que ele vive. E isso é responsabilidade nossa. A gente tem que refletir sobre isso, porque o futuro do Brasil depende da gente, que vamos ingressar no mercado de trabalho amanhã, e aquele aluno, você tem que ser um codificador, um facilitador para ele. E eu verifico isso, porque isso daí se tornou engessado e a gente segue uma mecanização e não reflete sobre essas coisas que é responsabilidade nossa também. E eu acho que através, como o Chacrinha falava, quem não se comunica se comunica. A gente tem que conversar, temos que ir no intervalo da universidade, trocar informações de conhecimento, criticar, mas criticar de uma forma respeitosa para a melhoria. Não é para uma coisa que vem prejudiciar, mas para a solução do país, porque a gente verifica muito, a gente visa muito a instituição, o governo, mas a nossa parte fica a desejar um pouco. Porque quando eu pergunto para um menino, hoje eu estava tendo uma discussão esses dias sobre o militarismo, eu perguntei quais foram os militares, os presidentes linha dura e castelista. Não sei, eu estou discutindo, mas não sei. Eu falei, quem ensinou essa pessoa? Pô, ele não sabe o básico, ou seja, mas por quê? Porque ele decorou para passar na prova e depois caiu no esquecimento. Ele não se... Quando você dá a responsabilidade ao aluno, ele se sente contextualizado naquele ambiente. Ele vai saber, vai se inserir no mundo, no planeta, no Brasil que ele vive, e assim ele vai se tornar um cidadão melhor no futuro. Desculpa. Eu vou pegar o microfone, então eu não vou abusar da minha voz. Boa noite, eu sou o professor Fábio, sou professor da rede estadual e da rede municipal de Macaé. E eu queria colocar alguns pontos aqui que os colegas falaram, e a professora também falou, para que o conhecimento. Né? Hoje a escola não está cumprindo seu papel de fato de ensinar um conhecimento humanista, nem humanista nem técnico, nada. Né? O que a gente tem na realidade é isso, um conhecimento. A escola não está cumprindo seu papel. Então, assim, eu acho que ninguém tem a consciência acha que não é preciso uma reforma na escola, a gente precisa reformar. Só que eu costumo ter conversado muito sobre a reforma do ensino médio, que é uma coisa que ninguém conhece. Eu acho que isso eu me reúno com o secretário de Educação do município de Macaé, do sindicato, e nem ele sabe o que é a reforma do ensino médio. É um negócio nebuloso. Os diretores de escola não sabem, ninguém sabe. Mas eu acho que se a gente vai fazer uma reforma na casa, a gente tem que começar perguntando pelo cara que mora lá, o que é que tem que mudar. Então, se a gente não discutir com uma comunidade escolar, que reforma é essa? Vai atender aqui. Fica complicado. Então, eu concordo com o colega que a gente precisa, nós, professores, temos essa responsabilidade de inserir o aluno, né, no conhecimento, que seja um produtor de conhecimento. Então, só que a gente tem um problema para isso. Que é o que a professora colocou ali. Para que é o conhecimento? Aí a gente tem a internet, aí a gente tem uma sociedade que valoriza o cara que ganhou dinheiro. Então, o conhecimento é para ganhar dinheiro. E aí, se você fala para o seu aluno, mas para que eu quero saber isso daí dá dinheiro? Quanto que eu vou ganhar? Não. Vou ser um youtuber, um gamer. E eu preciso saber jogar esse jogo. Porque aí eu vou falar num canal do YouTube que vai ter 1 milhão de inscritos e eu vou ficar rico. E você aí é professor, você ganha R$2. Você está andando de carro velho, o que você está fazendo? Para que eu vou ter conhecimento? Né? Então a gente perdeu um pouco assim o valor do conhecimento, né? Que na verdade é isso, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue resolver seus problemas. Né? Por isso o conhecimento traz felicidade. Quem não tem problema é feliz. Se você sabe resolver problemas, você vai ser feliz. Por isso que a matemática também traz felicidade, traz problemas para gente. Foi embora. Então, essas questões que eu quero colocar. E outra, do ensino integral, né? O colega colocou, não seria um avanço. Lá na escola que eu trabalho na Terra, nós passamos por uma experiência dessa. Uma marketing político, né? A gente era uma escola técnica municipal agrícola que não tem nenhum curso técnico.
e é uma escola só de ensino médio. E no ano passado, mais uma jogada política, o prefeito resolveu que ia transformar nossa escola num colégio de aplicação, porque Macaé tem uma faculdade municipal, né? E aí o colégio seria colégio de aplicação da faculdade, que também não é. E aí ele estendeu a carga horária. A gente ficou com uma carga horária de colégio de aplicação, que seria uma carga horária de colégio integral. E foi desastroso, porque nós somos um colégio rural, na Serra de Macaé, e nossos alunos precisam trabalhar. E a gente teve uma evasão enorme e não é operacional, é impossível. Além da falta de estrutura. A gente tinha um horário integral para nada, para olhar para a cara do aluno, vamos dançar, sei lá, vamos jogar xadrez. Não tem estrutura na escola, não tem um laboratório, não tem nada. E essa é a realidade da maioria das escolas que a gente atua. Não tem estrutura. Então como é que você vai fazer uma escola integral para quê? Para o cara ficar lá fazendo o quê, né? Se a gente retoma um projeto do CIEP, com toda aquela visão do Darcy Ribeiro, pô, bacana, escola integral, de verdade, funciona, é integral. Agora, uma escola com horário integral só, furada, né? Vai atrapalhar o sujeito, ele não vai poder trabalhar, ele não vai poder cursar aquela escola, né? A gente já tem uma série de hipocrisias na rede. Eu tenho uma escola noturna que eu excluo a aluna que é mãe, porque como que ela vai para a escola se ela não tem quem ficar com o filho? Mas ela não pode levar o filho para a escola. O governo não se preocupa com isso. Ninguém se preocupa. Não vamos ter uma creche ou, sei lá, uma brinquedoteca ali. E também não deixe levar o aluno para a sala que vai atrapalhar. O garoto vai chorar. Enfim, a gente já exclui. Se a gente faz uma escola integral nesses moldes, a gente vai excluir mais ainda, né? E por último, para encerrar, essa questão das áreas de conhecimento. É óbvio, voltando ao exemplo da minha escola lá na Serra de Macaé. Estamos lá, uma escolinha rural no alto da colina. Não vamos ter as 4 áreas. Que escolha que tem um aluno da Serra de Macaé? Não vou chutar de novo. Só pode escolher a área que tiver na minha escola. Ele não tem como, ele vai se deslocar lá da Serra, né, levar 1 hora de viagem para chegar até a cidade, porque ele não quer fazer matemática e português e matemática, vai ficar complicado, né? Então, é outra hipocrisia e outra exclusão, né? Então essa reforma, ela vai, eu diria, ter um viés positivista, talvez, né? Que educar para, mas nosso governo federal é positivista, né? Eles já mudaram o lema lá, país de todos nada, é ordem e progresso mesmo. Vamos ser positivistas mesmo, até porque ninguém sabe que é isso mesmo. Fica bonitinho, ordem e progresso, tá bom, né? Então, enfim, eu acho que essa reforma vai nesse sentido aí de um ensino, vamos qualificar essa mão de obra, porque a burguesia precisa dela, qualificada. Os caras não estão sabendo apertar botão, cara, tá ruim o ensino médio, a gente precisa que eles apertem o botão com mais eficiência. E não precisamos de conhecimento, pensamento crítico, vai atrapalhar, porque o cara vai para o sindicato encher o saco na fábrica. Ele precisa ser um trabalhador, a função da escola, né? Ensinar o sujeito a cumprir regras e normas e assim entra. Eu estudei no Colégio Pedro II e a gente tinha regras, né? Eu não sei se tem ainda, mas no meu tempo era um pouquinho chato lá. Se meu sapato não tivesse cadastro, eu não entrava. Mas as regras, elas vinham acompanhadas de um retorno para nós educandos, né? A gente tinha um ensino humanista. Aprendi música, francês, inglês, latim, na minha formação de ensino fundamental. Né? Então, assim, eu acho que ampliar a carga horária, se a gente puder oferecer isso, se não, falácia, é para piorar. É só isso, obrigado. São 3, as pessoas vão falar, depois ela, depois aquele rapaz e a menina que está ali atrás, tá bom? Só para a gente poder se organizar aqui. Só uma coisa, eu acho que o conhecimento ele é sempre libertador, por isso que eu não gosto muito dessa, não que você tenha falado, mas outra pessoa, dessa alocação entre conhecimento e uso social, porque eu lembro do Fernando Henrique Cardoso,
entendeu? Então, assim, o conhecimento por si só não é transformador. Às vezes ele opera no sentido contrário do que a gente espera, né? Então, mas eu acho que a gente só tem uma vida. E nada mais gratificante, a meu ver, do que sempre descobrir alguma coisa nova. O difícil é fazer com que os jovens entendam isso, né? Que muitas pessoas só conseguem conceber o conhecimento como algo libertador muito tarde. E eu acho que a tarefa do professor efetivamente, antes de tudo, é de fazer com que o aluno perceba que conhecer, dar a conhecer alguma coisa, é se libertar do que o outro diz sobre aquilo. Então, eu acho que isso realmente é o que é definidor. Na prática, isso é muito difícil? Mas quem foi que disse que essa área de magistério é fácil, né? A gente, na verdade, está numa área extremamente difícil e muito pouco considerada na sociedade, o que não deixa de ser proposital, né? Eu acho que, obviamente, é claro que é um projeto político de destruição do magistério, ou pelo menos de colocar o magistério numa quinta categoria, porque segunda a gente já é há algum tempo, né? Vou tentar ser breve, né? Vou tentar responder as três numa só, né? Eu acho que a nossa função, independente do lugar onde a gente esteja, né? Numa escola de ensino médio, numa escola de ensino fundamental, na universidade, é talvez recuperar esse sentido da importância do ensino da história, né? Na verdade, é reinvestir o ensino de história de sentido, é conseguir cativar o aluno e mostrar para ele, né, que a história ela é um instrumento de intervenção sobre o vivido, né? E aí, vocês colocaram a questão do papel da escola, quer dizer, é o papel da escola e o papel do professor. É eu me perguntar por que eu escolhi essa profissão, né? E diariamente travar essa luta, tá? É um exercício que tem dias que é muito cansativo, né? Por quê? Porque a gente encontra condições materiais de trabalho muito precárias, né? E aí um professor que entra numa escola que você não tem nenhuma sala de aula adequada para trabalhar, um quadro ou o mínimo de material necessário, né? Isso vai desestimulando esse professor. Para além disso, né, a gente tem a questão salarial, que obriga a gente a trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, você começar às 7 da manhã dando uma aula sobre iluminismo e terminar às 10 da noite dando uma aula sobre iluminismo, aquilo vai cansando, né? Você vai ficando sem luz. Então, eu acho que a gente tem, né, um desprestígio daquilo que é a profissão do professor como um todo, uma desqualificação dessa função, e, na verdade, nós formamos os grandes médicos, nós formamos os grandes engenheiros, nós estamos na base. Eu ouvi segunda-feira na formatura, né? Era da história da pedagogia, a menina assim, ela gritou lá no meio, nós formamos todo mundo, e ela tem razão, né? É na pré-escola que a gente desperta o gosto para o conhecimento, né? Então, eu acho que entra essa questão das condições materiais, das condições de trabalho, e isso é um desestímulo. Então, você tem que praticamente todos os dias renovar a sua convicção, né? Na sua dessa transformadora mesmo, do seu desejo de querer mudar. E aí eu vou entrar em uma outra questão, né, mais do âmbito universitário, que é também a formação que eu, como professora da universidade, e os meus colegas passam para vocês. Eu acho que a gente incita muito pouco vocês a pensarem no ensino de história, né? Eu acho que tem muito professor que está muito preocupado com o Lattes dele, que está muito preocupado com o artigo que ele vai publicar, e dá muito pouco valor à experiência, por exemplo, como o PIBID, que é um programa de iniciação à docência. Eu tenho hoje, sob minha supervisão, 10 alunos, e eu tenho muito orgulho de saber que, junto comigo e com a supervisão dos outros professores, eles conseguem mobilizar 50 alunos para ficarem no contraturno para ouvir uma aula de história sem ter sala para dar aula. Eles deram aula no pátio na semana passada, sabe? Aí e saber assim, e cobrar de mim que toda semana tem que ter reunião. Amanhã eu
ia desmarcar a reunião, que tinha uma banca de manhã que ia estender à tarde, o supervisor, aí eles pediram, não, a gente quer reunião com os supervisores. Então, assim, eles como alunos, né, com esse desejo de renovar essa essência, né? Então, você tem hoje programas na universidade que eu acho que dialogam com a licenciatura e que dialogam com essa questão do reinvestir o ensino de história de sentido. Na verdade, eu acho que a gente tem que sustentar essa ideia de que a gente tem um poder de intervenção sobre o vivido, né? É difícil, mas acho que o caminho é esse. E aí é ocupar os nossos espaços e intervir dentro deles para manter essa ideia de que o conhecimento é importante e que a difusão dele, né, também é fundamental. Não, rapidinho. É só para... o que foi dito a respeito da história, claro que temos problemas no ensino médio. Não há como negar. Lógico que temos problemas no ensino médio. Lógico que temos problemas em algumas áreas do conhecimento, mais do que outras. Temos problemas no ensino de história. Mas acho que a maior parte dessas questões, como o colega colocou, são questões metodológicas. É o como fazer. Não são as questões estruturais. Acho que são muito mais questões metodológicas e muito mais questões de formação docente mesmo, de formação continuada, do quanto nós temos acesso a novas tecnologias, a novos métodos, como construímos o nosso trabalho para além da individualidade, né, numa conjuntura coletiva, numa ação coletiva com os nossos colegas. Então, acho que a gente não pode confundir uma coisa com outra. Eu acho que não é o fato de termos aulas, um desprestígio, ou aulas que poderiam ser melhores do que são, né, um ensino de história factual, mnemônico ainda, isso é uma desculpa para esse tipo de reforma, que tem outras razões, que tem outras funções, que tem outros objetivos. Então, a gente não pode confundir questões metodológicas com questões estruturais e questões epistemológicas. Quem? Agora ela, aquele rapaz vermelho e uma atrás. Eu estudei na UERJ. Eu aprendi qualquer coisa, menos como dar aula. Eu sou da... Só aprendi a dar aula dando aula. Eu concordo com o nosso colega que realmente grande parte das escolas a gente tem um problema de estrutura, sim. A gente tem um problema estrutural imenso, enorme. Na nossa escola ficou coisa boba, mas a gente não tinha comida. Boba não. Boba, né? Pequena, não tem comida. Vamos lá, você. Você não quer usar? Oi? O que a gente acha? Não, o STF já declarou que é inconstitucional. Não. As leis como aquela que foi aprovada em Alagoas, né? Mas veja bem, uma coisa é a norma legal. A inconstitucionalidade da história da escola sem partido já é uma questão resolvida do ponto de vista constitucional. Isso não significa que a gente não está num ambiente onde essa questão se coloque como uma prática cotidiana. A ANPU recebe quase toda semana uma denúncia de um professor que foi demitido ou porque foi chamado na direção porque teria falado alguma coisa a favor dos direitos da mulher ou falado alguma coisa do direito dos homossexuais ou mesmo falando contra o governo. Quer dizer, uma coisa que antes não era nem colocada porque os historiadores sempre foram pensados como pensadores majoritariamente de esquerda, ninguém se preocupava muito com o que a gente dizia. Então, isso para mim é muito sintomático. Na medida em que você precisa criar mecanismos para calar a boca daqueles que sempre falaram, isso significa que a gente também está num momento de enorme intolerância e também de enorme temor do peso das palavras desses professores. Então, eu vejo um lado, não vou dizer que é positivo, porque seria uma forçação de barra, mas um momento fértil para a gente pensar o nosso lugar social. Se precisam tanto nos calar, é porque a gente tem muita coisa a dizer, né? Mas você queria falar só sobre isso? Você... Dá pra... Você também tem uma voz sonora? Que agora... Se pudesse o microfone para mim.
Tá bom. Seria bem bacana. Bom, uma coisa que eu acho que deixou um pouco de fora, para além da questão estrutural da escola, que é a questão metodológica, é a própria questão do indivíduo dentro da comunidade, do indivíduo dentro da escola. Temos um exemplo aqui. Oi? Tá. Temos um exemplo aqui, uma questão que a gente discutiu sexta-feira, no qual reflete aqui do outro lado do Caldeirão do Itajuru, uma escola que tem no Porto do Carro, no qual os indivíduos, os alunos ficam o tempo todo provocando os professores para simplesmente não ter aula, né? Ou seja, você já vê o valor da educação para algumas pessoas dentro do espaço escolar, muitas vezes, né? E uma outra questão que eu queria colocar também é o recente incidente que aconteceu lá em Acari, uma menina que foi vitimada dentro da escola, com 4 tiros. Não se sabe se de traficantes, não se sabe se de policiais, enfim. O fato é que ganhou muito mais repercussão dizendo que a menina era da comunidade, tinha ligação com o tráfico, etc. Ou seja, muitas vezes coloca-se a educação no limbo aqui, né? E a gente tem que lidar com isso. E aproveitando que estamos num espaço religioso aqui, muitas vezes, sinceramente, me sinto como um peregrino em terra parada, dessas circunstâncias. E uma outra coisa bastante breve aqui, para colocar para a reflexão, já que a gente está aproveitando a questão de esquerda, direita, essa questão de escola sem partido, inclusive uma coisa que veio recentemente no ITE é de que um dos membros que advoga essa questão estava organizando grupos em São Paulo para fiscalizar o trabalho dos professores, né? Inclusive é o vereador eleito do Movimento Brasil Livre, etc. Enfim, né? E assim como tem que se lidar frequentemente nos espaços que a gente trabalha, a gente também tem que ficar lidando muitas vezes também com a própria falta de objetividade ou para que serve o conhecimento, enfim, né? O que acaba resultando numa questão que eu levo aqui para finalizar o seguinte: se o Brasil não se tornou uma Cuba, conforme todo mundo imaginava que poderia ser, nós estamos nos transformando intelectualmente numa África do Sul, sendo que o apartheid é muito mais excludente em termos culturais. Antes daqui tem alguém ali. Saiu dali só para me deixar doida? Ah, então vem aqui. Levanta, por favor. Maneira de extinguir o ensino como um todo, por exemplo, daqui a alguns anos, pode ser que não exista mais escola, pode ser que não exista mais nada. Eu não sei ao certo se as 2 matérias que foram retiradas foi sociologia e filosofia. As 2 matérias que fazem o aluno ter um senso de caráter e se da sociedade, ele senso crítico, como um todo, faz ele pensar. Então, qual é a maneira mais fácil de se tornar um povo manipulado? Tirar o que faz você pensar. Outra coisa, não seria também, não caberia ao aluno lutar pelos seus direitos de saber? Não adianta o professor ter vários métodos bons de ensino se o aluno não está ligando. Pode ter o melhor professor, mas tem que também ter uma mudança dentro do aluno. Você pode estudar na melhor universidade, você pode pagar a universidade mais cara, se o aluno não está interessado. Não adianta nós, professores, lutarmos pelos nossos direitos se quem está lá assistindo a gente não está ligando. A reforma, a luta tem que começar pelos alunos também. Essa é a minha opinião. 3 pessoas. Aí a gente abre de novo, tá? É porque já tem 3. Só para... São todas pessoas um pouco idosas. Não, eu vou falar super rápido aquilo que você fez referência. Eu acho também que essa deslegitimação passa por uma certa complacência com a indisciplina escolar, entendeu? Nós nos sentimos tão porcarias que a gente acaba não exercendo aquilo que se chama autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade. Na minha sala, quem manda sou eu. Entendeu? Eu sigo as regras, está tudo muito bem. Eu já tive aluno nazista, que chamava-se Marcelo Nazista, né? Que era como ele tinha orgulho de falar, e eu dei aula 4 meses para Marcelo Nazista.
entendeu? Ele teve que ler tudo contra o nazismo. É muito difícil fazer? É. Mas ele teve que aprender ali que, a despeito do que eu pensava sobre os absurdos que ele imaginava ser verdadeiro, ele teria que seguir a autoridade que está em sala de aula. Também acho que essa coisa que a menina falou sobre a responsabilidade dos jovens, eu estou falando que meu filho do ensino médio passou para filosofia, chorei o dia inteiro, né? Óbvio, né? Porque numa conjuntura em que você imagina que seu filho vai ficar desempregado, né? Eu sou uma assalariada, concorda? Agora, por outro lado, é claro que eu sei que na medida em que você deslegitima esses saberes, você provavelmente está produzindo uma geração ainda mais ignorante do que a gente já vive. E, obviamente, isso é um projeto de poder que atende aos interesses de alguns grupos. Não sei se é possível a gente mudar a geração assim tão rapidamente. O que eu estava conversando até com a Silvana, que a gente via, é muito importante que o professor se valorize. Eu estou falando do ponto de vista até da forma como ele se apresenta. É muito importante que ele exerça a autoridade dele. É muito importante que ele se faça presente em todos os lugares onde ele se coloque como professor. Eu brinco porque eu tenho um ex-orientando que é professor no Pará, e ele vai a qualquer festa. Ele quer que todo mundo anuncie ele como professor, e todo mundo parabeniza. Aí eu brinquei, mas por que você faz isso? Porque essa profissão é importante e as pessoas têm que entender que ela é importante. Não se fala, o médico está aqui, o engenheiro não está aqui, então agora eu falo, todo lugar que eu vou, eu falo assim, quero ser anunciado como professor. Então, também um processo de reconstrução de nossa legitimidade enquanto conhecimento complexo, difícil, doloroso. Se a gente não é capaz, se a gente não for capaz de nos valorizar, eu acho que fica muito difícil que os outros se valorizem. Por isso que eu sempre estou falando para os meus alunos, se vistam bem, peça para o aluno falar, professor, peça para pedir licença, mostre que aquele conhecimento que você tem não foi adquirido de ontem para hoje. E, se for preciso, dê uma aula para que eles não entendam nada. E assim você começa do básico. Uma complementação, você teve, né, a primeira proposta de reforma do ensino médio, e aí, à medida que ela foi tramitando, algumas coisas também foram revistas. Então, eu não entendi ainda muito bem como vai entrar filosofia e sociologia, mas você tem um indicativo na lei de que sociologia, filosofia, em alguma medida artes e educação física vão estar diluídos dentro desses currículos, tá? Eu não sei agora como é que a gente vai fazer a apropriação disso, até porque, como a gente colocou aqui, a própria reforma ela está muito amarrada à BNCC, mas, infelizmente, nós, historiadores, não conseguimos nos mobilizar para sustentar a história no âmbito legislativo. A gente está muito em si mesmado. As pessoas perguntam se a regulamentação do historiador é boa ou não é. A NAMPU, várias opiniões a respeito. A minha interpretação é que é muito bom, sim. Apesar de todos os pesares, eu quero mesmo que se estabeleça um salário mínimo para professor de história. Entendeu? Que, por exemplo, o geógrafo tem uma saída, o professor de geografia tem uma saída como geógrafo, tem lá um salário mínimo regulamentado por lei. É preciso, pelo menos, que essa carreira seja vista como uma carreira importante. Se isso vai se desdobrar numa valorização mais tarde, talvez eu não esteja nem aqui para ver, mas eu acho que há uma mudança importante na forma como o próprio Congresso leu a profissão, assim, né? Agora, deixa eu ver se eu me lembro. Tem duas aqui, atrás, e você aqui, tá? É isso, gente? Então, vamos lá? Diante de todo esse movimento que a gente tem visto, né, na discussão do nosso passado, da nossa sociedade, eu vejo aqui na nossa região, a gente muito estagnado em relação a isso. A gente não pensa, esse é o primeiro evento que eu vejo sobre esse assunto. Eu queria entender como uma causa harmônica disso comigo, porque aqui na nossa região, que é o interior do estado, eu observo
impacto que essa reforma pode fazer para o acesso, sobretudo das camadas populares, ao ensino superior. Porque durante as falas, né, a gente percebe-se que essa reforma propõe uma produção de uma mão de obra em curto prazo e vem apenas para o trabalho. E aí a gente percebe-se que também nos últimos anos as massas tiveram acesso melhor ao ensino superior. E diante dessa proposta eu não consigo perceber que isso vá adiante. Talvez, eu não sei se tem uma outra visão a respeito disso. Está num espaço religioso, e aí eu queria caracterizar que não é um espaço religioso, que é um museu, né? Eu acho que por isso que a gente está também tendo essa oportunidade dessa discussão aqui. A gente utiliza esse espaço, né? Eu, enquanto diretora aqui desse espaço, do museu, espaço laico, não religioso, a gente pode utilizar esse ambiente como a gente acha mais conveniente e de acordo com as urgências, né, atuais. Eu acho que esse debate, então, eu fico muito feliz de ele estar acontecendo aqui, porque ele é necessário. E também tenho muito medo, né, um temor de o que será nos museus, né, porque tudo vira uma bola de neve e aí se lutou tanto para a construção de uma memória coletiva, uma memória das cidades, né? Então você pensa nos museus não mais como uma memória hegemônica, mas parece que não vai ser mais bem assim. Eu queria falar só uma coisinha em cima do que ela está dizendo, é rapidíssimo. Antes dessa moça ser diretora, não acontecia nada. Ela não é minha amiga, não conheço ela, nada disso, mas eu faço questão absoluta de dizer que a partir do momento que uma equipe nova entrou aqui, o Marte, né, que é o nosso convento, Nossa Senhora dos Anjos, se tornou um palco maravilhoso de milhões de eventos que acontecem quase que toda noite aqui. Então eu acho assim, é maravilhoso você ver uma pessoa dizendo isso como ela está dizendo, uma equipe maravilhosa que proporcionou isso a uma cidade que não tinha. Eu acho assim muito interessante, porque primeiro desejar que mais Maria Fernandas apareçam no mundo, né? Porque eu acho que são as pessoas que transformam, não são as entidades, né? São sujeitos históricos que acham que possam contribuir minimamente para as coisas serem transformadas. Eu também concordo com a colega, no sentido de que eu tenho muito medo dessa reforma, ainda que eu acho que esse governo não se sustente ao ponto de fazer essa transformação, tudo vai depender de 2018, 2019, mas eu acho que essa revolução silenciosa que foi produzida, eu que dou aula na graduação, e já dei anos aula do ensino médio, e ver a minha turma mudar de cor, mudar de idade, mudar de conhecimento. Eu estou há 28 anos na universidade. Antes, meus alunos vinham de um outro estrato social. Eu acho uma das revoluções mais bonitas que eu participei, né? E sempre defendi as cotas, no momento que as pessoas não defendiam, sempre defendi o acesso à universidade pública, não porque eu acho que isso é uma questão minha, eu acho que isso é uma questão da sociedade, a gente deve mesmo aos pobres, talvez seja porque eu estudo rural, eu estudo pobreza, eu ando no interior do Brasil, e é extremamente significativa a mudança, né, das universidades do interior, essa nova geração de jovens que estão entrando no interior do Mato Grosso, interior de Goiás, interior do Maranhão. O Maranhão, por exemplo, a relação professor e jovem é a menor do Brasil. É uma quantidade enorme de alunos sem escola. Então, também é o segundo lugar que mais bem paga o professor do ensino médio. Né? Porque eles precisam tanto de professores, que eles estão fazendo um projeto ao contrário do governo federal. Então, assim, nesses lugares onde eu vejo uma saída, eu invisto um pouco esforço que eu posso dar. E acho, talvez por otimismo ou não, que
em momentos de crise é onde também saem várias outras propostas, vários mecanismos de saída. Eu acho que a paralisia é a pior dos nossos defeitos. Então, se Maria Fernanda fez a diferença aqui, outras Maria Fernandas vão fazer diferenças em vários lugares, e a gente precisa fazer, e eu gostaria muito de agradecer você por ter lembrado disso, a gente precisa efetivamente sempre homenagear aquelas pessoas que estão dispostas a fazer a diferença, que estão aqui de graça, estão escutando, estão propondo a troca, porque eu acho que é isso que faz com que nós sejamos, antes de tudo, pensadores de história. Eu acho que se essa reforma ela realmente foi implementada, né? Se a gente não criar mecanismos de resistência, eu acho que ela abre uma frente, sim, de restrição, né? Porque, na verdade, as próprias pessoas vão incorporar a ideia de que o trabalho é mais importante do que o conhecimento. Eu acho que esse é o maior perigo dessa reforma, é dissociar trabalho e conhecimento, né? E aí eu vejo, às vezes, os meus alunos lá da Baixada falando, os que chegam à universidade, porque chegaram por essa porta, né? Aí eles falam assim, professora, mas meu vizinho diz que eu não trabalho. Meu vizinho diz que eu sou malandro, porque eu estudo. Então, você tem uma percepção também social que precisa ser reinventada dentro desses espaços. Eu acho que o acesso, né, de camadas menos, com poder aquisitivo mais baixo à universidade também reinventa esse lugar e esse direito ao conhecimento, que é fundamental também para a inserção no mercado de trabalho. E aí, Maria Fernanda, para contornar a sua angústia, eu vou te dizer que os museus, eles não estão fadados a fecharem as portas, né? Eles vão se salvar pela perspectiva do patrimônio, né? Se a gente souber trabalhar dentro dessa outra ferramenta, né, de intervenção, que é a perspectiva patrimonial, e você já está trabalhando com isso, você está trabalhando com a categoria do chamado museu vivo, museu itinerante, né, que não é o museu formal, mas é esse museu onde se circula o conhecimento. A gente tem um na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, que se chama Museu Vivo de São Bento, né, aonde você tem a oferta de vários cursos voltados para a questão do patrimônio, de formação complementar, eles oferecem cursos, tem biblioteca. Então, é isso que a Márcia falou. Eu acho que cabe a gente, nesse momento, né, de mostrar ao outro que a gente tem que reinvestir as coisas de sentido, né? A gente precisa valorizar o conhecimento, porque é ele, né, que a gente vai levar, né? Isso, e o conhecimento, eu brinco com os meus filhos e digo, ninguém tira da gente. A gente leva para todas as nossas vidas, né? Se é que elas existem. Bom, gente, a Silvana vai fechar, porque a Juscelie que manda na gente já mandou a gente parar, entendeu? Vocês não conhecem, mas a Juscelie é a verdadeira dona de todos nós. E a gente obedece, porque nós somos muito obedientes. Então, Silvana vai fechar, ok? E a gente agradece a todos. Bom, eu só queria, e é bom que talvez fique por último, lembrar que no ano passado, mais de 1.000 escolas foram ocupadas no Brasil. E o mote dessas ocupações, pelos universitários das universidades, pelos estudantes dos IFES, pelos adolescentes, foi exatamente contra a reforma do ensino médio. Foi contra a PEC do teto, né, do fim do mundo, e também contra a reforma do ensino médio. Então, acho que os nossos alunos, eles também estão nos mostrando um caminho. Acho que é bom a gente ouvir o que eles têm a dizer. E dizer para a diretora do museu que é muito bonito isso, né? A gente perceber o quanto um museu traz a memória da cidade. Né, o quanto o museu traz as questões vivas e que, junto com a função do historiador, a regulamentação da função do historiador, esse é mais um campo de trabalho. Né, os museus, os institutos, os arquivos, são memórias vivas, né, se não da nação, pelo menos do comum, né, da memória comum, da memória coletiva, repetindo lá junto com Thompson,
dos costumes em comum, do comum. Bom, boa noite. A gente precisa obedecer a Jusceli. E foi um grande prazer estar aqui e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Acho que a gente, como professor, a gente fica muito isolado na sala de aula, né? A gente fica ali com o nosso grupo, dentro da nossa escola. As nossas escolas são muito diferentes, né? A escola onde eu trabalho é muito diferente da escola da Zona Rural da Serra, que é muito diferente do colégio de aplicação, da escola, né, do centro de Cabo Frio. Enfim, a gente precisa investir mais na potência do coletivo, né, e dessas trocas. Isso é importante para todos nós. Obrigada, boa noite.